galera, como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque independente do momento que você estiver nos assistindo, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Ignição Podcast. Esse bordão já vem me acompanhando por 2 anos, eu prometo que o ano que vem eu vou mudar. Mentira, não vou porque o povo tá copiando, é isso aí. Gente, eu gostaria de pedir para vocês continuarem se inscrevendo, compartilhando aí, tanto no YouTube, no Kawaii, todas as redes sociais. Falando em Kawaii, Kawaii que é um grande parceiro nosso aqui no Ignição Podcast também, você sabia, Folhas? É, tô sabendo, a É gente bom tá. pra Kawaii, né? Vamos pra Kauai. É isso aí. E vocês, então, continuem se inscrevendo, compartilhando, porque tem muita gente que ainda assiste, mas não é inscrito. A gente pode postar a dancinha lá no Kauai também, não pode? Pode. Aí faz aqui, tal, bom pra Tá Kawaii, vendo? não sei o que Vai que tem. vender muito, sua loja vai vender. Tem viseira pra turma aí, filho. Verdade. Nós vamos sair Boa. distribuindo essa parada. Boa. É isso aí, Folhas. Esse episódio aqui a gente vai fazer um negócio direito mesmo. Mas antes, a gente quer que você fique ligado aí nas ferramentas que a gente usa e que funcionam no nosso dia a dia aqui do e-commerce. Liga aí. É isso aí. Vocês viram que nossos parceiros Ponta Firme estão com a gente aí, facilitando a sua vida no dia a dia do e-commerce, do digital, né? Não, Folhas? Facilitando a nossa também, né? Porque É isso aí. a gente sabe que funciona, a gente não indica ferramenta ruim não aí. Então você fica ligado aí. Hoje a gente quer trazer um episódio que eu sei que vai te ajudar muito e que às vezes você fica aí desligado e não tá prestando atenção. Então fica ligado. É com muito prazer que a gente convidou aqui o Eduardo Caetano. Seja bem-vindo. Boa noite, Folhas. Boa noite, Rafa. Vamos bater Firme? um papo legal aí, né? E Vamos. vamos que vamos. Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra. Valeu demais o convite. Uma felicidade tê-los no nosso dia a dia, como não só advogado, né? É Da verdade. Ignição, mas como amigo. É muito legal estar com vocês. É nóis. E cada convite é uma honra, uma satisfação aí, com certeza. Maravilha. Boa, boa, Dudu. A gente começa então pelo começo, que eu tô batendo o braço aqui. Nossa senhora. Contando um pouquinho da história, né, sempre do nosso convidado aqui. Como que você começou aí, né, dentro do direito? Eu sei que vocês usam muito o digital como recurso também para os trabalhos de vocês lá do escritório hoje, né? Conta um pouquinho para nós sobre isso aí. Sim. Ô, Rafa, Folhas, tudo iniciou desde moleque mesmo.
gosto muito de me comunicar, gosto de Uhum. conversar com as pessoas e todo mundo da família vinha e comentava que combinava comigo, falava: "Ah, você vai ser advogado". Mas na época eu gostava mesmo de exatas. Hum. Menino, quando eu digo a época, bem menino mesmo. E intercorrências da vida, a gente vai conhecendo, de forma mais minuciosa, o mundo das exatas, e aquilo acabou não me encantando mais, Uhum. e eu acabei fugindo das exatas, ficando mais nas humanas, né, do lado das humanas. Certo. E aí, por consequência, voltei na questão que a família falava: "Olha, você tem que ser advogado". E aí eu comecei a estudar desde então. Só que na época de estudo, eu comecei a exercer, atividade mesmo, econômica, eu digo, com o meu pai. Ele é Uhum. contador, e na época eu comecei no arquivo, entendendo como que funcionava cada documento, então aquilo me ajudou muito na época e ajuda muito até hoje, porque a gente vê, às vezes, colegas pelejando até em banco. Não Uhum. sabe, muito bem a rotina de banco, e não por mal, porque a faculdade não ensina coisas do dia a É, dia. teve a vivência ali também, né? Exatamente. E a contabilidade, ele desde o arquivo, e aí eu vou avançar para eu entender como que chegou a minha atuação. E aí depois eu fiz um pouquinho de RH por lá, aí depois eu fui na parte de constituição de CNPJ. Ah, legal. Uhum. Perdidinho de tudo na época, fazia no automático, mas comecei a conhecer como que funcionava na junta comercial, como que começava a constituição de um negócio mesmo, a ter o contato com o cliente aos poucos, porque quando vai constituir o CNPJ, tem que sentar com o cliente, entender o que que de fato ele quer. E aí começa as buscas de KNAI, que é a atividade econômica que ele vai exercer. Então aquilo me deu uma bagagem enorme. Aham. E quando eu passei na OAB, não tinha como. Desvincular. Às vezes até ia ser até burrice a minha se eu desvinculasse esse nicho da advocacia. Porque na advocacia também tem o nicho da PJ mesmo, da Aham. Constituição, enfim. Sem colocar termos muito técnico, foi nesse sentido que eu cheguei na advocacia, nessa parte de PJ mesmo. Constituição, acordo de sócios, enfim, N coisas, é um mundo infinito. E, por fim, você sabe muito bem, Rafa, seu Uhum. irmão é meu sócio atualmente, é o Guilherme e o João Paulo. Nós, no final do ano passado, em conversa, a gente já tinha casos em conjunto. Então, o que eu fazia e eles não, eles passavam, falavam: "Ó, ô Dudu, tem esse caso aqui, quer pegar? Vamos fazer junto?" Opa, vamos fazer. Aí o que eu não pegava e não conseguia fazer, não tinha conhecimento técnico, eu nunca coloquei o cliente em risco. Uhum. Falar: Aham. "Olha, eu sei fazer", não, eu falava: "Ó, não sei fazer, mas tem uma equipe que faz", e comecei desse jeito. E aí chamava o João, o Guilherme, por fim a gente sentou e falou: "Ó, não faz sentido a gente atuar de forma Separa. distinta, Uhum. vamos unir, formar a sociedade". Foi a melhor escolha da nossa vida. Foi muito bom. E tamo aí. Como que é o trabalho o seu principalmente hoje, né, lá dentro da equipe? Ele é focado em auxiliar empresas e vamos supor que a gente sabe que tem muito dono de e-commerce que às vezes quer iniciar e não sabe como. É sempre aquela dúvida, né? Será que eu começo com o meu CPF? Como que é o trabalho seu aí? Auxilia essas pessoas? Com certeza. É muito comum, ainda mais no e-commerce, Uhum. começar com o CPF, até porque tem plataformas, Folhas, que Ah, permite sei. isso, Uhum. É. que permite começar pelo CPF. Uhum. O erro é achar que o CPF vai ser vantajoso a vida toda. No começo, de Entendi. fato é vantajoso, que a pessoa vai conhecer a plataforma, vai conhecer como que funciona o mundo do e-commerce, ok, tudo bem. Mas a partir do momento que começa a formalizar aquele negócio, aquela loja, que o lojista começa a entender aquele negócio do e-commerce não mais como um hobby, mas como a sua atividade econômica, o seu sustento, Uhum. ele tem que tomar alguns cuidados. E a partir de então, foi onde eu comecei a atuar também nesse consultivo. Que é Hum. falar, ó, vem cá, por que que você acha que pelo CPF ou pela MEI, é muito comum também, Uhum. é mais vantajoso? E aí, porque vai economizar imposto e tudo mais. Aí, ok, alguns casos até economiza de início, mas é importante que se faça um planejamento, um estudo, pega aquela atividade econômica daquela pessoa
e ver se realmente ela tá economizando ou não. Se tiver economizando, a gente bate um papo igual tá batendo aqui. Uhum. Falou, olha, ô Folhas, vale a pena continuar na MEI e até seguir no limite dela de valor anual, Uhum. vai tocando, a gente vai analisando. Tem casos que compensa de fato, mas tem Uhum. casos que compensa fazer uma sociedade limitada unipessoal. Você já ouviu falar? Já. A sociedade limitada unipessoal nada mais é que uma sociedade de uma pessoa só. É até meio Aham. esquisito de ouvir isso, É, que hoje a sociedade. minha agência é assim. E é muito bom, porque um dos benefícios, igual você perguntou se a gente conversa, se eu converso com o cliente a respeito disso, se a gente dá esse feedback, se compensa ou não, é justamente, por exemplo, a questão da sociedade limitada unipessoal. O que acontece? Quando a pessoa começa a exercer aquele negócio e passa a ser MEI, ela acha que só porque tá com o CNPJ e por falta, às vezes, de alguém falar, por falta da informação, acha que tá tudo ok. Ah, eu Uhum. tenho meu CNPJ, tá tudo certo. Mas o que acontece? O CNPJ MEI se confunde com a pessoa física. O que isso Hum. significa? Se numa eventual execução, ou seja, deveu a algum banco, ou o que for, tem uma ação de execução que alguém está buscando, pleiteia aquele valor a ser Uhum. recebido, Pode ir no CPF, então. vai no CPF também, não só na PJ. Então, isso aí já é um É um WO. ponto negativo, assim, é o maior. Uhum. E ele tem a possibilidade de constituir como sociedade limitada. O que é isso? O nome mesmo já diz. É limitado. O valor ali de capital, o valor constituído naquele CNPJ, vai estar ali. Não se confunde com a pessoa física. Ah. Isso já é uma vantagem excelente. Mas, lógico, tem recursos hoje em ações judiciais que, a depender da situação, tem como pegar a responsabilidade do sócio dessa PJ também, mas é um caminho mais longo, depende Uhum. muito da situação, tem que ser analisado caso a É. caso. Uma dúvida que eu tenho também, principalmente na nossa área do marketing e também no digital, acho que como tudo, o pessoal tem partido muito para contratar um CNPJ. Então, em vez de É. fazer um CLT, tem até aquela brincadeira, não sei se você já viu da Adênia, ela fala que ela é PJ, né? Que ela é uma boneca, ela fala que ela deixou de ser CLT e virou Aham. PJ. E assim, eu não sei se é totalmente normal ou legal isso, mas também eu acho que às vezes eu tenho visto no mercado, a empresa contrata através de um PJ e depois ela obriga a pessoa a ficar lá o dia inteiro. É. Acho que aí começa a criar os O problemas. regime CLT, É né? mais Pô? ou menos assim? Como que funciona isso? Folha, isso aí causa até arrepio. O ideal é que É. se faça um planejamento Ah, antes de dar o BO. Porque ah, esse exemplo que você deu é clássico. Vai dar chabu, com certeza. Porque uhum. funciona assim. A pessoa começa a desviar do regime CLT e começa um instituto chamado pejotização. Então, quando a Ah, gente se fala em pejotização, é isso. A pessoa vai pegar alguém, por exemplo, eu tenho aqui o podcast. uhum. Eu vou chamar o Folhas e vou chamar o Rafael, só que eu não tô afim de pagar nada que a CLT ou a convenção coletiva, Nenhum direito trabalhista. nada. Eu vou colocar simples, eu te coloco como CLT, em aspas, sabe? Porque eu não Uhum. concordo com essa posição. Tá. Coloca como CLT, e aí, CLT não, como PJ. pejotização, PJ, você faz uma famosa MEI, começa a emitir nota, por vezes também não, tem gente que nem emite a nota, e começa ali você exercer seu serviço. Mas aí, eu, por vez, começo a exigir que você venha de segunda a sexta, que você fique das 8 da manhã às 5 da Aí que tarde, começa a criar o problema. que você faça o que eu mandar, Tem que ser mais por demanda do que por horário, né? mesmo que por demanda. Rafa, o que acontece? Se mesmo que por demanda consegue visualizar requisitos que deixe, como que fala? Deixe muito óbvio que você tem uma relação CLT comigo, pode ser por demanda que vai complicar do mesmo jeito. Vamos lá. Quando vai reconhecer o vínculo, a gente observa alguns requisitos. Um deles, pessoalidade. Pessoalidade é você, Rafael, você, Folhas, que tem que Ah, exercer aquela atividade. Na ausência de vocês, alguém pode exercer o que vocês exercem? se não pode, já. Já tem o requisito da pessoalidade. Vixe.
Aí complicou, hein? Subordinação à demanda. Ó, faz isso, isso e isso. Você tá subordinando aquela pessoa. Nossa, então quase todos. Eu comecei a pensar aqui. Não, esse é um negócio complexo, né? Porque nessa área, por exemplo, se você pegar a área de digital no mundo, não só no Brasil, tá assim cada vez mais, né? Porque é uma área muito dinâmica. Você não consegue ter todo mundo hoje CLT por questão de vários custos. Sim, E por questão, tipo assim, às vezes o cara não quer também. Sim. Tipo, a pessoa quer ser PJ, né? É complexo isso, né? A linha é muito tênue, né? Muito. Porque, tipo. É por isso que é bom resguardar por bons contratos também, né? Tem uma série de, né? Daí que vem a importância do planejamento. Aham. Hoje me chamou uma cliente de manhã, falou: eu tô achando um absurdo que veio uma menina que tava fazendo um bico e ela tá falando que tem isso, isso, aquilo, conforme a CLT. Falei: ó, tá, que dia que ela ia? Ah, de segunda a sexta. Já começou aí. Uhum. O requisito da não eventualidade, que esse eu não falei ainda. Não eventualidade, ela vai de forma constante, aquela pessoa. Então, de segunda a sexta ainda, já tá bem explícito que tem o requisito da não eventualidade. E ela pagava toda semana um valor fixo. Então, também é um requisito, pagar o valor por aquela demanda. Então, todos os requisitos estavam ali. A não eventualidade, ela pagava um valor determinado, pessoalidade, só ela que podia fazer. Então, na ausência dela, ela tinha que justificar, senão ela perdia o valor daquele dia. Então, já está aí um ato disciplinador, que também é algo que puxa ao vínculo. Então, realmente, Rafa, é uma linha muito tênue. E se não tomar cuidado, vai cair numa situação de uma possível ação judicial. Tá, a pessoa não quer ser CLT, ela quer ser PJ. Tem que tomar muito cuidado, até em questão de amizade. Às vezes tem algum amigo que fala: não, eu vou como PJ, eu já tenho meu CNPJ. Tem que tomar muito cuidado com essa situação, porque no dia do amanhã, quando envolve valor, a amizade acaba. Então, a partir do momento que acabou a amizade, acabou o combinado no fio do bigode. E aí, o que acontece? Incorre em tudo que a gente está falando aqui. Uma ação judicial, e quando a bomba explode, é muito pior do que se você tivesse feito um planejamento lá no início. E aí sim, você ia ficar respaldado. E mesmo assim, viu? O risco ainda vai existir. Mesmo que você se respalde, o risco existe a todo momento. Eu sei que risco é foda. Até no CLT dá pau também. Você olha umas coisas que você não acredita, tem hora. Dá. É complicado e a gente tem que tomar cuidado com essas questões dos requisitos. Então, vocês já ficam em alerta. Quando tiver alguma dúvida, já pensa nesses requisitos. É fácil, é a pessoa que vai ter que ir, é valor, é de forma constante, é mais ou menos nessa linha. Só que tem um detalhe. Do lado de lá, a pessoa também que está com má fé, que ela realmente fazia um bico mesmo, fazia alguma demanda, não de forma constante. Ela tem uma PJ, mas ela tem pessoas que ela subordina, que ela fala: olha, você vai ter que fazer isso, me dá na minha mão até tal dia. Aí você, Rafa, fala: fulano, cadê aquela demanda que eu te solicitei? Ah, nossa, a minha assistente não mandou. Pô, já acabou o requisito da pessoalidade. Se não tem um requisito, já elimina. O entendimento é esse. É lógico, tem juízes que tem entendem... interpretação de tudo quanto é jeito, né? Já vi, tipo... tudo quanto é jeito. Faz parte. Faz parte, né? Foi. Ué, outro ponto do nosso dia a dia, eu fico com dúvida, é o seguinte: a gente, às vezes, presta serviço recorrente. Eu vou lá, tem uma empresa, e eu vou prestar serviço para outra empresa, de forma recorrente ali. Ou às vezes não, às vezes até Pontual. pontual, mas o cliente, ele te faz um pagamento ali. E tem pessoas que a gente sabe que recebe o pagamento no CPF. E aí o cliente, algumas vezes, eu já vi, ele não querer fazer um contrato. Então ele está pagando uma empresa, pagando para uma pessoa física executar um trabalho. Foi feito um acordo, né, que ia executar, ela está fazendo da casa dela, é totalmente contratado mesmo assim. Mas se ele deposita no CPF, como que ele vai comprovar se ele não tem um contrato bem redigido? Como que ele vai comprovar depois que... na palavra esse? Eu já vi casos de cliente ter medo de assinar o contrato, porque ele fala assim: não, aí vai criar um vínculo comigo, aí vai... Mas na minha cabeça é muito pior ele não querer assinar o contrato. Tem cláusulas
Folhas. Ó, eu ia falar, tem folhas com cláusulas, Ah. me confundiu a cabeça. Folhas. Ah. Tem cláusulas Certo. que consegue, de certa forma, te respaldar quanto a isso, tá? Eu tô falando, usando você como exemplo, que facilita aqui a Claro. explicação. Uhum. Você veio com um exemplo que não é seu. Mas, o que acontece? Sem assinar, você já tá em risco. Já tá em risco. Qualquer coisa na vida Uhum. que envolva pecúnia, você tá em risco se não assinar nada, pelo menos um termo. Já tá em risco. É, né? É. Ah, foi verbal. Tá. E o Mas cliente acha que é bonito isso, acho que é às vezes, ele bonito. não assinar. Aí o ônus é de quem? O ônus é da pessoa que achou que fosse fácil, paga na pessoa física, não assinou nada, depois o ônus é dela É lógico, ela que pagou, Porque né? se ela ajuiza uma ação e consegue colocar, ó, tem mensagens no WhatsApp que eu recebi a ordem, eu recebo esse valor, ó, na minha chave Pix de forma constante, todo mês, esse determinado valor, aí faz um cálculo, ajuiza a ação. Então, respondendo sua pergunta, com certeza o documento é algo que te respalda, mas não adianta ter folhas sem conteúdo bom. Então vai lá e pega lá no chat GPT e faz, olha, faz um documento X. Ele vai fazer, é até bonito. Você olha lá, falando, nossa, resolvi minha vida. Assina, ok. Só que se não tomar cuidado com os detalhes de cada cláusula, é a mesma coisa de não assinar. Vamos dizer assim, sendo bem radical no que eu tô falando, Aham. é como se você não tivesse assinado, porque não tem cláusula, por exemplo, dizendo que na ausência daquela pessoa, ela pode colocar alguém. Por exemplo, já é o requisito E quando você faz o contrato, da já coloca isso pessoalidade. pra provar que não tem. Já coloca. Mas não adianta colocar, e aí a pessoa fala, olha, eu não vou conseguir, eu vou mandar a fulana no meu lugar, aí E a eu vou outra não lá, aceitar. aí eu mando no WhatsApp, não Não. aceito. Já assinou Já em deu vão. mal. Tá Caramba, hein? anula a cláusula. Isso é bem sério, hein? Mano, é uns trem muito doido. É Com uns trem muito certeza. doido. É bem Sim. sério e por isso precisa de um advogado ali, né? Revisando, porque vai dar dor de cabeça, com certeza. Nossa. E a importância da sociedade que eu tava falando, que hoje eu estou em sociedade, Uhum. é dividir dor de cabeça. Uhum. Muita sociedade dá errado e a gente atende alguns clientes e a gente tá vendo isso a cada dia. E na época que eu estava com o meu pai, eu já via isso. Então já faz bastante tempo que a sociedade dá errado já de plano. Se deixa de dividir dor de cabeça e só pensa em dividir o valor. Dinheiro, aham. Que às vezes nem chegou mesmo, como forma de constituir um fluxo de caixa, organizar, e a Uhum. pessoa só está pensando em dividir, falta de confiança, aí começa a dar reflexo em causa de desconfiança, aí acabou a Virar uma bagunça, sociedade. né? É. Então, por que eu dei esse contorno? Porque eu vou chegar na seguinte situação. Hoje a nossa sociedade é dividida por nichos. Uhum. Então, eu cuido do nicho que eu sei atuar. O que eu não sei, meu sócio vai saber. O que o meu sócio, o João Paulo, não souber, o Guilherme vai saber. Nenhum deles sabe, porque ninguém sabe tudo, né? Uhum. Nenhum de nós sabemos. A gente vai ser muito honesto com o cliente. Falar, olha, a gente não pega essa situação. Só de nichar a nossa sociedade, a gente tem um site que explica a atuação certinho de cada um, o que faz no dia a dia. Só de fazer isso já nicha bastante, que a pessoa já busca a gente sabendo o que a gente faz. Uhum. Sim. Isso é muito legal. Só que, se vem algum caso muito, muito alheio ao que a gente faz no dia a dia, dá um exemplo. A gente mexe com PJ, Uhum. sociedades, enfim. Só que quem move a PJ É a pessoa é física. a pessoa física. Então, algumas vezes, e acontece bastante, na verdade, a pessoa chega com alguma situação familiar. Uhum. E é muito difícil a gente chegar Fala que e não é soltar você. a mão, falar, não, isso eu não pego. Sem ao menos tentar achar a solução. Então, quando é algo que está na nossa energia ali, a gente tem conhecimento, por mais que não seja aquele nicho de atuação, mas algum de nós já teve a expertise, sabe lidar com aquela situação, a gente faz. Até questões pessoais dos sócios. Tem que fazer. Porque senão, ou tá com a sociedade de verdade ou não tá. E aí, se chegar algo muito. Fora da curva, assim. Que sai muito do que a gente faz, a gente fala a verdade. Olha, fulano,
a gente não mexe com isso, não está na nossa atuação, mas eu tenho uma excelente recomendação, uma excelente indicação. E essas indicações vêm, não é do ar, não. A gente participa de muitos eventos, participa de comissões, então a gente consegue ter boas indicações olhando ali no dia a dia aquele colega se de fato ele vai honrar a indicação, Uhum. tá? Então, quando alguém chega, Folhas, com um documento que envolve muitas nuances, o legal de ter a sociedade, então desse contorno todo que eu vou chegar nessa fala. O importante de ter uma sociedade é você conseguir atender o cliente de forma técnica em cada detalhe, em cada nicho. Então a gente consegue fazer um leque de atuação muito legal. É onde a gente minimiza riscos e antecipa soluções. Esse é o papel do bom advogado: minimizar riscos e antecipar soluções. Chegar no cliente e falar: olha, está passando por isso, você está com essa dor, mas a gente está aqui, a gente vai atuar no seu caso de forma técnica e vai estar com você. Essa é a ideia. Bastante detalhe, né, velho? É. É complexo de mexer, né? E tem como, por exemplo, o pequeno ter assessoria jurídica? Essa é uma dúvida muito comum. A galera fala assim, pô, velho, eu queria, mas eu não consigo. Por exemplo, eu tô começando. Como é que funciona isso daí, pequeno? Olha, todo mundo começou sendo pequeno. Uhum. A gente escuta em todo evento que a gente vai de alguém que já está numa dimensão, num patamar enorme, falando: olha, eu comecei pequeno, comecei passando dor de cabeça, comecei passando perrengue e hoje eu tô aqui porque eu não desisti. Essa é a fala comum de quem chegou no sucesso. O pequeno entendendo que é possível chegar em um patamar onde ele sonha, já é um ótimo caminho. Só que ele vai conseguir chegar muito mais fácil nesse caminho com um respaldo desde o início. Então não é porque é pequeno que não vai ter um respaldo. Uhum. E vou além. Sendo pequeno, é mais importante ainda ter o respaldo. Não só do advogado, mas de um bom contador. Tem que ter uma equipe multidisciplinar que consiga atender desde ali do início, que quando for passando o tempo, ele não tem que refazer tudo que ele já foi passando. Ele conseguiu não cair no erro de pejotizar, de colocar alguém de forma errada. Ele conseguiu constituir seu CNPJ de forma correta. Ele viu qual que é o melhor regime ali, então se é pelo simples ou não. Ele conseguiu entender aspectos que, se ele não tivesse aquele respaldo desde o início, ele ia entender na dor que ia valer muito a pena se ele tivesse tido. Tivesse tido, ficou redundante. Se Não, ele mas tivesse o respaldo lá não no entendi. início. É um negócio complexo mesmo, né? É, A e eu acho construção que disso tudo, velho. é difícil do empresário, principalmente que está começando, ele entender isso também, né? Porque a gente sempre acha que, não, isso aqui eu resolvo, eu vou ler isso aqui, vou. É que a gente não tem a dimensão ali. Às vezes a pessoa que não tá começando, que tá começando, ela não tem dimensão de como algo pequeno pode se transformar na falência da empresa dela, né? Às vezes ela não vai suportar aquilo. Então, entender é, todo esse contexto, entender os riscos. Eu falo assim, não só o risco jurídico, mas hoje que eu tenho empresa, eu vejo como a gente corre risco, né, de ter um funcionário, dele se acidentar. Então, tudo tem que ser Tudo. muito bem planejado, porque é tão difícil crescer uma empresa e você. Quebrar ela é facinho. E é muito fácil, Nossa, exatamente. muito fácil. Vou arrebentar ela em 2 minutos. A questão de ser muito detalhe, igual a gente foi conversando, eu vi você comentando com Folhas, nossa, é muito detalhe. De fato é. Então, se são tantos detalhes, vale ou não vale a pena ter esse respaldo? E tem que planejar todas as É. áreas, né? Não adianta. E Tem... quando eu digo que não é só advogado, Rafa, é porque o advogado aí não pode ser superestimado como se fosse resolver a vida da Sim, pessoa. concordo. Tem que ter toda uma equipe. Tem que ter alguém que, por exemplo, no e-commerce, tem que ter alguém, perdão, tem que ter alguém que consiga entender de plataformas digitais que valham a pena. Você que mexe com isso, Rafa, são muitos detalhes, não são? Poxa, nós temos aqui, ó, por exemplo, nós temos que preocupar plataforma, meio de envio, meio de pagamento, canal de venda, canal de performance, estratégias de CRM, grupos, etc, etc. O cara que está lá dentro vai executar a parte dele de processo que precisa, se não vai.
Tudo isso influencia no resultado. né? N coisas. É. Só dessa parte de gestão, hein? Fora. Aí vem a parte contábil. Aí tem parte fiscal, parte É pessoal, muita coisa. parte contábil, parte social. Tributária. E né? aí ela também não vai conseguir sozinha. Aí vem a parte do advogado. Aí ela tem que ler todos os documentos, vai tentar. Aí vem, não, mas a inteligência artificial tá aí, vai substituir todo mundo fala isso. Mas, tá, qual que é o lance? Pegar a inteligência artificial e utilizar a favor. Então a gente não nega a inteligência artificial. Não nega mesmo. Tanto é que a gente assina o ChatGPT, a gente assina uma ferramenta que chama Cloud. Por quê? Ela vai auxiliar no dia a dia. E é importante a Ela gente agiliza, reconhecer que ela vai agilizar. Porque se a gente também não acompanha esse mundo digital, a gente vai ficando na escassez. Mas também depender a sua vida, o seu estudo, a vida do cliente em um robô, eu não vejo como ético e também não vejo como uma atitude responsável. Sim. Então, o melhor do caminho é a pessoa que está começando o seu negócio, começar com uma equipe multidisciplinar. Ah, mas eu vou gastar muito. É sentar, conversar, planejar certinho, que vai ser investimento e não fazer um gasto. planejamento de investimento no negócio, né? De É. escalar. É isso mesmo. E tipo assim, gente, ó, pra planejar um negócio legal, fazer ele supimpa também, tem as ferramentas que podem facilitar a sua vida e a gente gostaria de mostrar algumas que a gente confia para vocês. Você que está procurando uma solução para sua loja virtual, como os temas, SEO, performance e toda uma estrutura, já sabe com quem que você fala, né? DevRocket é a solução. Então, liga para os meninos lá, manda um WhatsApp, é só chamar que eles vão solucionar o seu problema, a sua necessidade. Fala com a DevRocket. Se você está procurando uma bebida trincando de gelada, sabe onde você vai encontrar? Na Rodorrede Postinho. E lá você vai encontrar todas as bebidas naquele precinho especial. Então, não perca tempo, corra lá na Rodorrede Postinho, abasteça o seu carro e já faça a compra das suas bebidas, porque com certeza você vai pegar aquela gelada mesmo trincando. Fala, rapaziada, o recado é para você que quer, assim como nós do Ignição Podcast, aumentar a sua credibilidade, a sua autoridade, a sua presença com Calçados Majorano. Meu amigo, design diferenciado, qualidade excepcional. Você tem que usar Majorano no seu dia a dia. Afinal, eles são exclusivos e incomparáveis. Se você precisa de uma ferramenta para retenção e fidelização de clientes, com certeza você precisa utilizar o CRM da Martins. A Martins é uma ferramenta que vai possibilitar você monitorar os seus dados, criar segmentações exclusivas de clientes, reimpactar os seus clientes, fazer todo um trabalho de pós-vendas e com certeza você vai conseguir crescer o seu e-commerce de maneira saudável e muito escalável. O CRM hoje é indispensável para o seu negócio e com a Martins com certeza você vai conseguir ir mais longe. Você já ouviu falar na Smart Envios? A Smart Envios é uma ferramenta, ela é um hub de várias transportadoras no mesmo lugar. Então você consegue ter soluções logísticas para o seu e-commerce, tudo em uma mesma plataforma. Você rastreia tudo ali dentro, você tem um suporte somente e é muito mais prático e muito mais viável para o seu negócio, porque você consegue enviar mais com o menor valor. Então pensou em frete, pensou em Smart Envios. É isso aí, meus amigos. Essas ferramentas aí a gente sempre indica, a gente faz questão de indicar, porque são soluções validadas que a gente usa no dia a dia aí, que várias operações que estão fazendo sucesso ou que estão começando também, estão utilizando e ajudando no dia a dia. Como a gente disse aqui, precisa, né, a sua operação precisa de processo, ela precisa de equipes multidisciplinares, precisa de ferramentas que façam também isso se tornar um pouco mais fluido e um pouco mais organizado durante o dia a dia, né não? Isso é essencial, né, Rafa? Eu lembro que quando a gente começa, quando eu comecei, eu tive que testar muita coisa. E esse tempo ali de testar, é igual que a gente falou aqui. Às vezes a gente acha que vai economizar escolhendo um negócio ali mais barato ou não tendo assistência de um advogado. E na verdade está complicando a sua vida. Então é muito importante. Cada vez eu percebo mais que é importante começar direito. Por quê? Senão você vai estar fadado ali a não conseguir crescer depois ou Não perder tudo que conseguir você... alavancar o negócio, né, exatamente. Folhas? E é muito importante quando a gente conversa com pessoas que reconhecem isso. Então, que reconhece o valor da nossa atuação. Eu tô falando da atuação do advogado, por óbvio, porque eu sou advogado, mas se todo mundo entender a atuação de cada um, roda mais fácil, né? E aí eu acho que isso vai também, aí volta um pouco da questão da educação, né?
A educação ela é importante a chegar ao conhecimento mesmo, literalmente, onde precisa, nas esferas que precisam, porque se você aumenta esse nível de consciência, as pessoas normalmente contratam serviços de uma forma um pouco mais facilitada, entende o porquê de cada coisa. Eu vejo que muito falta ainda. Você falou até mais cedo, você falou assim, na faculdade vocês não aprendem certos tipos de situações que são rotinas do dia a dia. Eu concordo, porque eu também, nas minhas faculdades, vi muita coisa da teoria, mas que na prática é totalmente diferente. Então, tipo, na minha visão aí que é mais importante ainda o papel desses profissionais, né, igual a gente, assim, todos nós que damos aula, curso, etc., e vários outros amigos nossos que nós conhecemos, porque realmente a pessoa precisa aprender como é que é no dia a dia. Falta isso hoje. Mão de obra, hoje, se for parar pra pensar em todas as áreas, tá faltando pra caramba. Tá escasso, né, Rafa? Tá, de Tá, todas as áreas. tem muita gente sem algum serviço, sem alguma atividade econômica, só que tá faltando qualificação. E tá cada vez mais com o avanço digital, mais difícil a pessoa que não estuda e que não tem aquele determinado conhecimento estar colocada no mercado. E falta vontade também. Eu vejo que falta um pouco de vontade. Olha, esse é um assunto muito polêmico, viu, Rafa? Por quê? A questão da educação. A educação nossa, no nosso país, ela já é muito escassa. Sim. Então, tem uma educação que, por muitas vezes, ensina a não ter vontade de forma inconsciente. Então, aquela pessoa, de forma inconsciente, ela não tem vontade, não por desleixo, mas porque não teve uma boa base lá no início, e aí que está o erro. O erro da educação básica. Eu concordo. Então, começa desde ali de novinho até a faculdade, que também foca tanto no diploma, naquela qualificação de papel, mas não foca tanto no dia a dia. Tá mudando aos poucos isso. Bem devagar ainda, né? Tá mudando. Então, assim, é muito legal. E é legal que os conselhos de classe também estão mais Cobrando atuantes mais, a cada dia. Por exemplo, a OAB, ela tem. A OAB vai na escola. Então, ela vai na escola, conversa com os alunos, explica a importância. Então, começa a despertar o desejo do conhecimento. Isso já é um ótimo caminho. E se fosse assim em todos os órgãos de classe, talvez é um pontapé legal. Por exemplo, psicologia. Se o órgão de classe da psicologia também fosse as escolas dessa forma, ter algo sólido mesmo, todo mês em alguma escola, talvez até tenha e seja falta de conhecimento meu dessa situação. Mas se tiver, e se não tiver, é muito legal que tenha. Por quê? Não adianta nada também ter qualificação técnica e a cabeça não acompanhar. Então, a psicologia, ela é muito importante nisso. A geração Z, essas todas que estão vindo aí, eu vi uma matéria na Forbes, Instagram deles, na verdade, eles ficam levantando muita bandeira pra geração Z, né? A geração Z não está deixando o cansaço mental vencer, não sei o que tem, mas isso é tem que analisar muito bem, porque, cara, não dá pra trabalhar do jeito que esses caras querem hoje, pro fim colorido, quero ficar ouvindo uma musiquinha do arco-íris e boa. Não é assim que funciona. A gente teve dentro do Vale do Silício lá, os caras que inventaram isso antigamente, hoje estão parando. Não tem mais esse negócio de politicazinha eu vou trabalhar 3 horas por dia, não vou trabalhar... Cara, não dá. A gente sabe que cada área tem uma adaptação e, tipo, tem áreas que exigem. Por exemplo, nós conversamos com jornalistas aqui já. Os caras falam, velho, a hora que a matéria bate, você tem que estar lá. Então, tipo, eu acho que vai muito da questão da escolha, da preparação, igual você tá falando aí mesmo, né? Sim, vai não só da qualificação técnica, mas da educação que permita a flexibilidade de dias, de tempo. Se a pessoa se qualificou bem, ela vai conseguir, na demanda específica dela, colocar algo que seja justo, mentalmente falando Pra também. ela. Que ela vai conseguir não adoecer, né? Porque se a gente pega uma toada, a vontade é resolver tudo no dia, limpar todas as demandas no dia, mas humanamente é impossível quando começa a aumentar muito. Então a gente tem que cuidar do nosso psicológico, cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa qualificação, então a gente tem que ficar em estudo constante. A gente tem que cuidar também da nossa rotina, da nossa saúde, senão não acompanha. E a gente tem que cuidar do nosso tempo no sentido de começou a ampliar,
a gente começa a delegar algumas funções, não no sentido de pensar, eu estou delegando porque eu cheguei no patamar que eu vou delegar. Não, não é isso. É delegar ao ponto que aquela pessoa que foi delegada vai chegar ao ponto de ter que delegar também em algum momento. É um ciclo que todo mundo sai ganhando. Então, a partir do momento que a gente consegue ser humilde e entender que a gente necessita de pessoas, de mãos, senão a gente não avança, aí sim a gente começa a cuidar da nossa saúde mental. Eu tô falando isso, mas peço até licença aos psicólogos, psicólogas, mas é algo que me chama muita atenção, essa questão da importância de um acompanhamento psicológico. Eu confesso que fazem alguns meses que eu não tô indo nas sessões, né? Só que é algo que tá me fazendo falta e volto tão logo. Tô organizando a minha agenda porque é algo que já tá me fazendo mal ficar sem. Então, aquela ideia de antigamente de que a psicologia ela é usada somente em casos de gente Doido, né? doida, que fala, né? De forma equivocada, mas que fala, só de gente doida. Não é isso. A gente evita adoecer fazendo o acompanhamento. Então, acho importante destacar essa questão também, e vem muito do que nós falamos da equipe multidisciplinar, a psicologia também nesse time. Eduardo, a gente comentou do GPT, eu tava lembrando aqui que eu vi uma matéria falando que à medida que ele está evoluindo, que ele está escalando o aprendizado, ele também está escalando o erro, sabe? Então, houve uma pesquisa e eles entenderam isso. Só que o erro ele é muito específico. Então, se você não é advogado, você não consegue encontrar o erro no, no contrato ali que ele criou. E como que você acha que vai ser o futuro? Já que a gente sabe que já é uma realidade, então muitas pessoas às vezes fazendo o seu próprio contrato com um monte de erro e ela não enxerga. Como que impacta isso na advocacia de forma geral ali? Olha, na advocacia tem acontecido bastante. Vou usar o chat GPT, que é o mais conhecido. Coloca lá, fala assim, ó, faz uma tese de tal ação que eu estou atuando. Ele vai fazer de forma superficial, você olhando, você vai falar, ficou perfeita. Só que ele inventa dados. Ah, Quem não sabe disso já tá em erro, assim, enorme. Então ele inventa licitações, ele cita até página. Então, ó, de inventa acordo com o autor jurisprudência ali que tal, não existe. inventa. Inventa demais. Então, isso na vida do advogado, o advogado que está dependendo do chat GPT como Fudeu, forma né? de atuação e que não estuda, Nossa. algum Vai momento passar vai dar vergonha no ruim. tribunal, Vai hein? passar vergonha. Eu Vai vou passar chamar uns amigos vergonha. meus de GPT, que eles inventam tanta coisa, velho. GPT é boa. Essa é boa, Rafa. No dia a dia de alguém que quer fazer seu documento sem análise especializada, sem análise técnica, é possível sim fazer, dependendo, se for muito simples. Não vou mentir, é possível sim fazer. Só que, se envolver alguma especificidade de um determinado negócio e o chat inventar dados, aí que vem a pergunta: a pessoa vai conseguir identificar que foi inventado? Não vai. E vai conseguir corrigir a tempo? Aí, de repente, coloca algum dado inventado, não no sentido assim da invenção apenas em dados, mas de invenção de alguma lei que ela vai pensar ao ler de forma superficial que está respaldada. E no dia da manhã vai chegar a questão da parte que vai reclamar, falar, não, Fudeu. isso aqui nem existe, a cláusula é nula. Então, esse é o maior impacto. Invenção de dados ou dados mal colocados. Esse negócio é meio doido mesmo. Até na nossa área, tem uma que ela entrega um negócio nada a ver, né, velho? É. Tem aquela entrega um negócio muito bom, mas tem umas coisas também que ela inventa mesmo, realmente. Eu vejo assim que é muito uma ferramenta excelente, eu uso também no meu dia a dia. Só que é bom a gente usar dentro da nossa área para poder auxiliar, né? E não para ter como base. Isso, Folha. Porque porque você tem é que fazer uma isso. conferência, né? Não tem como. Você utilizar no seu dia a dia é muito legal. Pra auxiliar. Não vamos ser assim, sem demagogia aqui. Uhum, O chat é muito bom. Eu uso muito o chat. uhum. Então, eu pego a semana, por exemplo, tá abarrotado, tem semanas que tá abarrotado, eu coloco, me ajude a organizar a rotina. Ele vai ajudar.
Bate o olho e fala, nossa, tá Ficou fazendo bom. sentido. Ficou bom. Ou então vem algum caso muito complexo, por exemplo, você mandou uma mensagem, Folha, desabafando. Uhum. Ah, porque aconteceu isso, que meu sócio isso, aquilo, vomita informação. Nós, humanos, vamos ler assim, vai ter que reler, falar, não tô entendendo o que o Folha está falando. Aí até te perguntar e você tentar explicar de novo, você já naquela ânsia de resolver, a gente pega aquela mensagem complexa, coloca na inteligência artificial, fala, organize a mensagem. Uhum. E não colocar me dê resposta, fala, organiza a mensagem. Ah. Ele organiza certinho, aí fala, olha, Folha, pelo que eu entendi, você tá dizendo isso, é isso mesmo? Que aí É. já confirma, Você se for... acredita que eu fiz eu isso? confirmo. Um cliente me mandou uma mensagem gigante, eu não entendi Olha lá. nada. Eu li, não entendi nada. Eu copiei a mensagem dele, joguei lá no GPT, aí ele me explicou o que ele estava falando. Eu falei, é isso, ele. Exatamente isso. Eu não teria entendido de jeito nenhum o que estava falando. Pois é, então é muito bom. É Aham. muito bom nesse sentido. Isso é bom, velho. Mas você também já não pode fazer assim, ó, me dê a resposta. É, É, não. que senão aí sai uma barbaridade. Todo avanço tecnológico eu vejo como algo que, se não for bem usado, a gente vai cair numa situação, num caminho sem volta, talvez. Por exemplo, o WhatsApp, quando começou o avanço do áudio. Ah, sim. É muito bom o avanço do áudio em determinadas Eu adoro, situações. velho. É Nossa. muito bom, né? Uhum. Só que você já percebeu que quando a gente usa muito, pelo menos A gente comigo fala isso correndo. acontece. Fala correndo e às vezes alguém que tá tentando te explicar alguma coisa, você tá Você não tem assim, ó, paciência. tá inquieto. Eu tô ficando assim. Então, Vai, desenrola, vai. Vai direto. acontece Vai direto isso. no como. É. Como? Tananã. Não fica É. contando história, não. E se todo mundo cair nessa situação, imagina É, como que pode. vai ficar a nossa comunicação. Não, é sério. Isso aí é sério mesmo. Que a gente. Nossa, a gente Não tem é? que é tudo A rápido. Tem hora gente que não pode aqui ser. no podcast, imagina, não, Rafa? Pergunta rapidinho, É. Folha, vai rapidinho, ó. Não, Tem às que... vezes a gente pega. Não sei se já se pegaram fazendo isso. Eu acho que sim. Às vezes até às vezes tá com a mãe, com a avó, com o pai, a gente pega. Ô, acelera aí, filho. Fala o que você quer direto, não é? Desenrola. Não tem, moça. Calma aí, você pegou pesado. Não, mas tem hora que eu falo. Não, todo mundo já falou, vem não. Vem não que falou assim. Pegando a emoção do Rafa É, aqui, né? mas você tá ligado. Isso é É, sério, sim, pô. com Isso aí, todo mundo, é e complicado. tá errado aí. Com o cliente gosta de desabafar a vida dele. Então ele já tá É. passando um BOzão. Ele vai sentar ali na minha sala, ele quer desabafar, ele não Mas quer, ué. ele não quer só saber a solução. É. Então, É se a verdade. gente ficar assim, ó, mas e aí? O que você quer? Quer tomar um Imagina. café, falar de futebol, Imagina que situação. Então, assim, a gente tem que reservar o tempo. Então, quando o cliente marca com a gente reserva na agenda um bom tempo. Então, a gente já imagina qual que é o assunto que a pessoa já buscou. Dependendo, a gente nem reserva mais nada, nenhuma reunião na Depois, tarde, né? Uhum. né? O Eu bom... gosto muito de fazer isso. Então, o Rafael chega só com bucha lá, viu, Folhas? Não, só coisa boa. Chega lá, É tão bom quanto pintar com o Luke Scholar. Luke Scholar. Essa é boa. Mas é isso, gente. A questão de saber o que tá fazendo, e eu volto lá no início daquela pergunta de como constituir o CNPJ. Uhum. O que acontece? É muito falado também a questão do ato constitutivo, que ele vai até a junta comercial, enfim. Sim. Só que algo muito legal de se falar, Rafa, é o acordo de sócios. O que acontece? O ato constitutivo é a espinha dorsal do corpo humano. É o que vai dar sustento no corpo, certo? Já o acordo de sócios são os ligamentos, os músculos, que vai dar flexibilidade ao corpo. Então, fazendo essa analogia e voltando um pouquinho, o ato constitutivo é a espinha dorsal, o acordo de sócios, os ligamentos, que juntos eles vão ter uma flexibilidade maior. Aí como que funciona? O ato constitutivo, ele é levado até a junta comercial e ele dá publicidade àquele ato. Então, qualquer pessoa que buscar na junta comercial, ela vai conseguir achar os dados de determinada PJ. Uhum. Ao passo que o acordo de sócios é um documento confidencial dos sócios que permite especificidades daquela situação dos sócios. Então, como que vai funcionar? Se na ausência de algum determinado sócio, se pode existir a exclusão, desde que tenha a cláusula de exclusão, a cláusula shotgun também no ato constitutivo. Consegue linkar esse acordo. Lógico,
respeitando a legislação vigente. Quando a pessoa também deixa de fazer, não é? Tem uma demanda Quando, que ela... quando é omisso, tem alguma demanda que ela foi determinada a fazer, né, e a cuidar, é responsável, e ela tá deixando ao ponto de deixar aquele negócio numa sensibilidade que pode até fechar. Então, tem tendo cláusulas que te respaldam, tanto no acordo de sócios quanto no ato constitutivo. Ah, mas acordo de sócios, como assim? Não é só na sociedade anônima? Existe a SA e tem votação, tem acordo de acionistas. Então tem assembleia que os acionistas ali votam. Usando essa lei como supletiva no ato constitutivo, a gente consegue ter essa mesma votação, só que com cotas valendo como voto. É legal. Então é um acordo de cotistas, é um acordo de sócios que, respeitando o limite de suas cotas, vota em determinadas situações. Ao ponto que, se um dos sócios está sendo omisso e está na cláusula de exclusão, está no acordo de sócios, consegue fazer essa análise, leva a votação. E como que vai ser feita essa votação? Também vai estar as no acordo regras, de tudo, né? sócio. Eu tenho optado por esse modelo aí para alguns negócios, lá com os meninos, inclusive. Na minha opinião, é o que funciona mais, cara. Porque aí você para de ter. Você fica muito bem definido. Se o cara vai entrar só com dinheiro, beleza, já tá explicado ali que é só com dinheiro. Tem a repartição das funções, tem a repartição das funções, entendeu? Achei muito interessante. Hoje isso faz, pelo menos na minha visão, se torna até mais atrativo para você fazer sociedades. Nossa, É muito mais, mais. é muito mais aberto, sabe? Assim, a Uhum. situação. Porque às vezes você não tem, tipo, você tá começando um projeto do zero, talvez é mais interessante você trazer um cara para ser seu parceiro sócio ali do que. Pode ser, se isso fizer sentido. É, E de normalmente repente, sim. às vezes, até mesmo antes da sociedade, tem como fazer um Mall, né? acordo de intenção de sócios ou mall. Porque aí você consegue colocar que, dando certo que aquela determinada função de cada um, determinado investimento, vai se tornar sociedade. Então, esse acordo também, esse Bom, documento de intenção de sociedade, também é legal. Então, tá vendo que é uma linha do tempo? Intenção de sociedade tem casos que não faz sentido, ok, a gente pula. Mas pula consciente de que, tendo mais de um sócio, é importantíssimo que se tenha um acordo de sócios em conjunto, desde que no muito ato importante. constitutivo tenha uma cláusula que faça menção a esse acordo. Então, por exemplo, nas disposições finais, colocar que em caso de omissão de alguma cláusula ou na falta de alguma cláusula que não que esteja ali, que não tenha no ato constitutivo, que valha o acordo de sócio, tá? E aí tem N detalhes Legal. que é importantíssimo sentar e fazer o planejamento. Então, acordo é um assunto que eu gosto muito, é algo que a gente tem adotado cada vez mais, no sentido de o cliente aceitar essa medida, de entender o sentido e falar, pode dar sequência dessa forma. A gente fica muito satisfeito, porque a gente sabe que vai estar respaldando o cliente. Então, essa questão. E ele pode usar muito para boa. validar um negócio, né? Porque às vezes tem um negócio que você tem que fazer um teste, né? Tem. Porque tem negócio que às vezes não vai vingar, mas você precisa fazer um teste, você precisa. Tem que E fazer você o tá teste. respaldado, você tá documentado, então tá tudo certo, né? Exatamente. Sociedade é igual casamento. É. Se não tiver bem definido como que vai ser, Esquece. quando tiver um BOzinho, Separa. Então, assim, você tá investindo algo, tá investindo o seu ativo mais valioso, que é o tempo. Tá investindo capital. E aí um determinado sócio te deixa na mão no meio do caminho. Não é deixar na mão assim, mais ou menos. É tudo mesmo. É tudo. É. Aí você ainda não tem nenhum documento, você vai adoecer. Vai ficar doidão. Além de fechar o negócio, você vai desistir de continuar a atividade econômica que você Isso, sonhou. rodou. Então, a gente fala que o cliente, ele começou um negócio, muitas das vezes, a partir de um sonho. Então, aquele sonho ser deixado de lado, ou então ele ser fadado à finalização de uma sociedade por conta de falta de um documento bem redigido, é sacanagem. lamentável isso, é sacanagem. É. Então, quando a gente pode falar desse assunto, por exemplo, aqui, eu faço muita questão de falar, porque
que às vezes é algo que não foi falado na faculdade, não foi falado E em algum não é momento. claro para os empresários. Eu acho que 99% não sabe disso. Eu acho que esse então, é o principal objetivo nosso aqui com o Ignição. É. É alertar e mostrar o caminho para as pessoas ali, né? Porque às vezes a pessoa nem tá pensando nisso. Tanta coisa para se pensar quando abre uma empresa ou começa a crescer ali e acaba deixando de lado. Então, acho que essa é a função, acho que foi uma aula que você deu aí. Dá uma Com luz, né? certeza vai ajudar alguém ali que está assistindo. Bom, Folhas, eu fico feliz de escutar isso. Uhum. E fico mais feliz ainda de ver pessoas como vocês, que são entusiastas do conhecimento, que chamam pessoas de qualidade aqui. Então, eu estar no meio desse convite realmente é uma honra, porque eu tô no time das pessoas que vocês chamam e que eu gosto de ouvir. Então, eu acompanho o canal de vocês, vou continuar acompanhando. E é uma satisfação imensa estar aqui batendo esse papo. Com certeza a gente vai estender ele tomando um café, né, Rafa? Com O certeza. Rafa, ele é, além de ser irmão do Guilherme, ele tá muito ativo ali com a gente. Então já fica o convite, tá, Folhas? Quando você quiser, vai lá com o Rafa também, que vai ser muito legal estender esse bate-papo com vocês, tá? Os nossos convidados quase sempre é de qualidade, né, Rafa? Mas os hosts aqui, muita qualidade, não. É verdade. Aí, aqui os que ficam atrás da câmera também. o Não é de mais à qualidade, toa é não. o técnico lá de som e de não é de de muita imagem. qualidade, mas os convidados são. Aí. Não, brincadeiras à parte, Du. Olha pra câmera da verdade lá e dá o seu recado final. A gente vai deixar depois o seu Suas link também, redes, mas é bom você deixar também. Bom, pessoal, foi uma honra estar aqui com vocês, estar batendo esse bate-papo de forma leve. Então, uma dica que eu posso dar: busque uma equipe multidisciplinar que saiba o que está fazendo de forma técnica, no sentido de um advogado que sabe realizar de forma minuciosa e respaldar o seu negócio, desde a constituição até o dia a dia mesmo, que você consiga achar um contador de confiança, psicólogo, enfim, uma equipe que vai conseguir alavancar a sua atividade econômica. E, mais uma dica, continue acompanhando o podcast, que tem muito assunto de qualidade aqui, e com certeza vai ter muitos convidados de altíssimo nível que vai estar batendo esse papo de forma leve e que, ao mesmo tempo, passe conhecimento e passe informações relevantes ao dia a dia. Então, uma boa noite a todos e boa noite a vocês, Rafa e isso aí. Folhas. Isso aí, Obrigado, pessoal. Du. Valeu, gente. Continua se inscrevendo, compartilha pra turma aí. Até uma próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau. Valeu!